Boa tarde, sou Cláudia Bock, mais uma vez estamos aqui com o nosso programa Logcomex, agora em novo dia, novo horário, sempre às quartas-feiras, das 2 às 3 horas da tarde, trazendo para vocês convidados da área de administração, comércio exterior, logística, economia, para debatermos assuntos do nosso cotidiano que interferem diretamente no nosso dia a dia, no nosso trabalho e que tem também, muitas vezes, mexido no nosso bolso. Hoje estamos aqui recebendo um convidado que tenho a honra de ser colega de trabalho, que é o professor Paulo Teixeira Ribeiro, que tem uma vasta experiência na área de negociação internacional, negócios internacionais. Eu gostaria de agradecer a todos os telenautas que têm nos acompanhado. Na próxima semana, o programa vai completar 4 anos. Olha só, 4 anos já estamos aqui no ar, sempre trazendo assuntos atuais, sempre com grande participação dos telenautas através da nossa linha ao vivo. Já avisando, né? Mande as suas perguntas aqui para o professor Paulo durante o programa, que ele terá prazer em respondê-los. Então, são 4 anos já à frente desse programa, que foi idealizado junto com a TV ABCD e que tem sido um sucesso para esse nosso segmento. E todos aqueles que participarem hoje aqui no nosso programa, nós vamos sortear 2 pessoas para estar presente aqui na semana que vem, acompanhando o nosso programa. Então, participe aqui, mande a sua pergunta, mande o seu contato na pergunta, o e-mail, o telefone. Os sorteados vão poder, então, estar aqui conosco, participando diretamente dos estúdios na nossa próxima semana. Professor Paulo Teixeira Ribeiro, muito boa tarde, muito obrigada pela sua presença aqui nos nossos estúdios da TV ABCD. E eu gostaria que o senhor desse o seu boa tarde, para os nossos telenautas. E, novamente, em nome de todos eles, agradeço aqui a sua presença. Boa tarde a todos. Eu agradeço o convite de vocês para ter uma conversa a respeito de finanças internacionais, que é a nossa área desde muitos anos. Professor, gostaria que antes de nós começarmos a falar, sobre o assunto em si, o senhor falasse um pouquinho da sua trajetória de vida acadêmica, profissional. Eu comecei muito cedo a minha vida profissional, mas o grande marco foi a Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, onde eu me formei em 72 em Administração de Empresas, e dali para frente eu exerci a minha função e a minha formação de administrador de empresas, digamos, 15 anos na área de instituições financeiras e mais 20 anos na área de indústrias, em gestão, em cargos de gestão e especialmente dedicado a comércio exterior. Minha atividade em comércio exterior começou em 75, quando eu tive a oportunidade de visitar a Nigéria, que hoje está aí nas páginas por outros motivos e não por negócios, mas naquela ocasião o Brasil tinha uma vocação muito grande em relação ao continente africano. Depois fui desenvolvendo mais essa atividade, ainda me dediquei um pouco a essa atividade na África, depois me voltei para a América Latina, já na indústria, tive a oportunidade de construir uma indústria no Equador e dirigir uma indústria do mesmo ramo no Paraguai, em companhia de um ex-presidente do país, e era também presidente da empresa. Depois disso, voltando para a área financeira, me dediquei um pouco a negócios internacionais e participei também, já na indústria papeleira, nos últimos 10 anos de executivo, de um projeto na China, onde eu tive a oportunidade de visitar 3 vezes e assinar uma carta de intenção com o Ministério da Indústria Ligeira da China. Era para se colocar uma máquina de fabricar papel com celulose de eucalipto, que eles, na ocasião, não conheciam. Isso era 1986 já.
Depois, continuando nessa indústria, ainda tive a oportunidade de instalar uma fábrica no sul da Bahia, que é a Companhia Suzano, e estabeleceu lá uma das maiores fábricas de celulose. Lá para os lados de Nova Lá Viçosa, Mucuri, é isso, né? Mucuri, na divisa entre Bahia e Espírito Santo. Foi um projeto muito interessante, do qual participou uma instituição internacional de crédito, que foi a International Finance Corporation, que participou do capital da empresa através de debêntures, e aí depois a gente explica com um pouco mais de detalhe. E foi, assim, como diria o superintendente da empresa na ocasião, que era o Dr. Boris Tabakov, ele dizia assim, quando os ambientalistas preocupados com a instalação de uma fábrica de celulose na região, sobre o problema da poluição, porque realmente existe um certo grau de poluição com a indústria papeleira, mas ele dizia, a pior poluição que tem é a pobreza da região. E hoje existem hospitais, escolas, 2, 3 cidades que foram desenvolvidas a partir daquela indústria, e até por isso é que esse instituto do Banco Mundial, que é a International Finance Corporation, pôde financiar esse projeto. Espetáculo, Então, foi muito bom, foi uma experiência muito positiva, e isso eu gostaria de compartilhar com os teus espectadores, claro, aqui, com certeza. A primeira coisa aqui, né, professor, finanças internacionais. Eu acho que as pessoas não têm ainda assim uma nítida informação do que vem a ser as finanças internacionais. Às vezes se confunde muito com a questão dos bancos de câmbio, de empréstimos, de aplicações financeiras, de especulação em bolsa, né? Existe toda uma confusão muito grande a respeito desse assunto. Então eu gostaria que primeiramente o senhor pudesse esclarecer, né, para o nosso telenauta o que né, quais são os setores que estão englobados nas finanças internacionais. Bem, as finanças internacionais, assim como a gente amplia o ambiente quando fala em finanças internacionais, mas o sistema financeiro, o mercado financeiro em qualquer dimensão, ele tem uma finalidade específica, que é de alavancar os negócios ou as atividades econômicas. Atividade econômica, para simplificar, pagar uma passagem de ônibus é uma atividade econômica. Então, qualquer atividade econômica poderá ser alavancada pelo sistema financeiro em qualquer ambiente. No ambiente internacional, o Brasil sempre foi um país muito fechado. E a partir de 1990, com a entrada do governo já democrático, o segundo governo democrático, que era o governo do presidente Fernando Collor, ele foi muito assessorado por pessoas ligadas ao comércio exterior, que eram oriundos da companhia Cotia Trading, que foi uma das precursoras de trading no Brasil. E por isso mesmo os executivos brasileiros tiveram o benefício de poder atuar no mercado internacional como homens de negócios. Porque antigamente, com o controle monetário do Banco Central sobre a saída de divisas, o executivo brasileiro tinha que sair com dinheiro na mão, o que era um transtorno, porque a gente chegava em Londres, por exemplo, tinha que pagar o hotel antecipado. Você não tinha um cartão de crédito para pagar um hotel. Então, depois dessa fase em que o governo, não sei se foi um momento, a gente não sabe identificar perfeitamente, mas eu sei que o marco que a gente tem na nossa atividade é que de 1990 para frente, o Brasil se internacionalizou em termos de gastos e remessas e recebimentos de divisas. 1990. De 90 para frente a gente pode referenciar como sendo um marco nas finanças internacionais, e o Brasil começou a participar mais. Bem a época que o Fernando Collor, quando assumiu o governo, abriu as importações, exatamente. Né? O país passou a ter mais relações com o exterior e realmente, né, se continuasse daquela maneira, bloqueado a movimentação financeira, seria praticamente hoje estar o quê? Em Uganda? Mais ou menos, por aí.
Então, essa evolução, o mercado financeiro internacional, então, ele, vamos dizer, ele é muito antes, quer dizer, o mundo já rodava entre o hemisfério norte, as coisas já aconteciam muito celeremente a partir de 1950. Então, o que aconteceu foi que, logo depois da guerra, da Segunda Guerra também são grandes marcos que existiram no mundo, e depois de 45, quando terminou a guerra, até 1950, a própria União Soviética da ocasião, ela tinha recursos que recebia das exportações de petróleo e de trigo e de outros produtos que ela exportava para a Europa, e recebia em dólar. E ela tinha que depositar num banco americano. E aí ela começou, com aquela história do comunismo versus o capitalismo, ela começou a ter dúvidas se em determinado momento não aconteceria o que está acontecendo hoje, por exemplo, com essas sanções econômicas sobre a Rússia pelo episódio da Ucrânia. Então, a Rússia tinha temores de que os Estados Unidos pudesse vir a bloquear os recursos que eles tinham para negociar, né? Porque finanças internacionais ele depende muito, porque as economias elas usam divisas internacionais, são divisas conversíveis, são moedas conversíveis aceitas no mundo inteiro, para fazer as suas importações necessárias que às vezes o país não produz. Como no caso do Brasil, por exemplo, não produz cobre e não produz trigo. Como é que a gente faz? A gente tem que importar porque todo mundo quer comer pão francês, não quer comer pão de milho. Se quisesse comer pão de milho, não precisava importar o trigo da Argentina. Mas queremos comer pão de trigo, então temos que importar o trigo porque a nossa produção é 50% da capacidade. Acho que precisamos rever nossos hábitos alimentares, professor, né? Eu acharia ótimo. Ao consumo de pão, né? Olha, eu tive uma surpresa, assim, fazendo um parênteses nas finanças internacionais, quando eu estive em Goiânia, eu descobri que a pamonha que nós comemos em São Paulo e que é doce, lá também tem salgada. Então o pão que nós comemos de milho em São Paulo é preponderantemente doce, também pode ser salgado. Tá vendo então só? Aí é a mudança que pode acontecer na vida. Uma mudança, né, na nossa alimentação. Então. Mandem as suas perguntas aqui para o nosso Linha ao Vivo. Vamos fazer um rápido intervalo. Voltamos já com o professor Paulo. Fique conosco. Estamos de volta com o nosso programa Logcomex. Hoje, tendo aqui como convidado o professor Paulo Teixeira Ribeiro. Estamos falando sobre finanças internacionais. Antes do intervalo, o professor estava fazendo um comentário a respeito dos fundos monetários, né, da Rússia em relação ao dólar, aos seus depósitos, a falta de confiança já nas instituições financeiras americanas, né, já tinha um clima da Guerra Fria pairando sobre os Estados Unidos e União Soviética, né? O professor, queria que o senhor desse continuidade a partir desse ponto, né? Porque muita coisa acaba sendo revolucionada nesse período. Exato. Então, continuando essa linha de conduta, os ingleses, que já eram, vamos dizer assim, Londres sempre foi a grande central financeira do mundo, porque a Revolução Industrial começou lá e todas aquelas histórias que nós sabemos. E aí os ingleses entraram no cenário entre Estados Unidos e Rússia, e União Soviética, perdão, e se comprometeram com os soviéticos de devolverem os depósitos deles em dólar. E daí surgiu um início de um grande bolo que é hoje um grande fundo de recursos chamado Euromercado. Então o Euromercado ele é formado por uma moeda chamada eurodólar. O que é o eurodólar? É o dólar americano depositado por soviéticos, por exemplo, na Inglaterra, como nós falamos, ou por japoneses na Inglaterra, ou por franceses na Inglaterra, ou por japoneses na França, ou por, enfim, em qualquer lugar que não seja os Estados Unidos. Então, todo dólar americano depositado em países que permitem a existência de conta corrente em dólar,
e a Inglaterra é uma delas, certo? Eles então formam um grande fundo que permite, a partir desse grande fundo, dessa grande arrecadação de recursos, e distribuir o dinheiro através do mundo pelas mãos dos banqueiros internacionais, privados e estatais. O principal articulador desse mercado internacional é um banco que se localiza na Suíça, na Basileia, e ele é chamado de BIS, quer dizer, BIS, que é o Banco Internacional de Compensações. Esse banco é entendido como sendo o banco central dos bancos centrais, porque além de, ele pega todas as reservas dos bancos centrais e aplica as reservas dos bancos centrais nesse euromercado, porque tem taxas mais desenvolvidas, taxas de juros mais interessantes, mais remuneradoras, porque esse euromercado ele não está sujeito a dificuldades locais. Então, por exemplo, se a economia do Brasil tem alguma dificuldade de aumento de demanda, o Banco Central aumenta a taxa de juros. Se a economia francesa tem dificuldade de recessão, a França libera recursos no mercado e a taxa de juros cai. Então, para evitar que você aplique o seu dinheiro bem obtido num mercado onde as taxas estão livres dessas flutuações regionais, é que o euromercado, então, tem essa procura muito grande até dos próprios bancos centrais. Já que o senhor falou de taxa de juros, né, a taxa de juros de referência no mercado internacional, como é que ela está, como é que se comporta, como é que ela é estipulada, digamos assim? Então, a taxa de juro internacional nos empréstimos, né, no crédito internacional que é feito pelos bancos privados e pelos bancos estatais a partir do euromercado, é a famosa LIBOR, que é uma taxa interbancária na Praça de Londres. Essa taxa ela é semelhante ao CDI brasileiro. O que é o CDI brasileiro? São certificados de depósitos interbancários. Esses certificados de depósitos interbancários, eles circulam entre os bancos. Eu faço um cheque, por exemplo. Suponha que eu ganhe sozinho na Mega Sena e faça um cheque de, sei lá, 10 milhões de reais sobre o Bradesco na agência de Pirituba. A agência de Pirituba não tem esse depósito, tá certo? O banco inteiro tem, mas a agência não tem. Então, possivelmente, o banco vai pedir algum reforço de caixa de algum outro banco para cobrir aquele cheque, porque ele pagará aquele cheque. Então, na hora que ele vai à procura do mercado, o banco, vamos dizer que o Itaú ou o Banco do Brasil tenha o recurso, porque ele recebeu o meu depósito, tá certo? Então empresta para o Bradesco e o Bradesco pagará para aquele banco o CDI do dia, a taxa de juros do dia, que tem como referência básica no Brasil, tem como referência básica a taxa Selic, que é a taxa que o Banco Central diz que é a remuneração anual dos títulos dele. Então, os títulos do governo são sempre considerados risco zero. E a partir daí as coisas vão se balizando, né? Então, o internacional, ele tem a LIBOR, que é o interbancário. Esse CDI que tem no Brasil, a mesma coisa acontece em Londres. A troca de dinheiro entre os bancos por necessidade de cobrir cheques e pagamentos imediatos. Hoje nós temos a nossa taxa Selic no patamar de 11%. Pois é. E a LIBOR? E a LIBOR está em torno de 0,3% ao ano. Ao ano. Porque a Europa está numa situação de dificuldade. Então os dinheiros são trocados com uma taxa muito baixa para incentivar a tomada e, como eu falei no início, promover o desenvolvimento do mercado. Lembra consumo. Na década de 80 devia estar, acho que 6%. 6%. Foi 6%. Quando o Brasil teve uma grande dificuldade de pagar a dívida externa, porque os banqueiros aumentaram unilateralmente a taxa de juros internacional. Quer dizer, em função, é bom a gente comentar isso para o nosso telenauta entender bastante, em função de toda essa crise internacional, né, Estados Unidos, a Europa, né, ainda passando por uma crise muito feia, alguns países lá, como Grécia, Espanha, Chipre, Espanha, né, índice de desemprego
elevadíssimo, tudo. Quer dizer, o que acaba regindo o comportamento dessa taxa internacional é a própria condição desses países. Exatamente, exatamente. Eles têm que incentivar o consumo para que haja movimento na economia. O consumo movimenta a economia. Agora, professor, deixa eu fazer um parênteses aqui. Olha o que o senhor falou. Eles baixaram a taxa de juros, tá certo? Para quê? Para gerar economia. Exatamente. Né? Para que eles possam voltar a produzir, para que eles possam voltar a gerar empregos, para que aumente seu PIB, para que voltem a exportar, voltem a importar, essas coisas todas. Peraí, professor, tem alguma coisa errada. Porque aqui nós estamos aumentando a taxa de juros. Pois é, não é? Mas outro aqui, dia me perguntaram isso. Né? O problema é que nós temos uma dificuldade porque a nossa oferta, a capacidade das nossas indústrias é que está baixa. Macroeconomia, ela é uma atividade conjuntural, por definição. Ela tem que ser administrada de tempos em tempos. E não pode ser uma política eterna. Ela não vai ser assim uma política de taxa de juro alto o tempo inteiro. Taxa de juro alto por um período. E o efeito da taxa de juro, normalmente, quando você aumenta a taxa de juro hoje, ele vai provocar um efeito daqui a 6 meses. Então, vamos dizer assim, o ciclo operacional da economia ele é um pouco longo, mas ele tem que ser tratado em períodos curtos. Homeopaticamente. Porque senão você não consegue, uma coisa atrapalha a outra, como você falou. Então, mas o que nós percebemos, né, fazendo um parênteses aí no nosso assunto principal, que é finanças internacionais, mas afeta a nossa política interna, né, a nossa política econômica interna, ela acaba impactando profundamente as nossas relações internacionais, né? Então fica difícil de compreender, fica difícil de você fazer com que os outros entendam que subiu a taxa de juros, você inibe o consumo. Ótimo, você segura a inflação. Só que, qual é o reverso da medalha? Você deixa o dinheiro mais caro, as pessoas passam a não consumir. Isso. Se não consome, não gera emprego. Se não gera emprego, não gera consumo. Você acaba gerando o quê? Recessão da produção. Exatamente. Você diminui o volume de produção, exatamente. Durante um certo tempo. Por isso que eu disse, se você olhar um pouquinho antes, a taxa de juros da Selic teve uma redução forte, foi até 7%, mais ou menos. Voltou para 11%. Então, isso é política macroeconômica, sendo exercida pelo governo. Uma hora que precisa baixa, outra hora aumenta, ela não é estática, ela não é uma taxa. Porque a nossa economia ela tem um defeito estrutural, que é falta de poupança interna. Nós não temos riqueza, nossa riqueza está no solo, nossa riqueza está nos recursos naturais. A nossa riqueza não foi transformada em recursos financeiros. O que o primeiro mundo já fez e nós ainda não fizemos é transformar as riquezas potenciais deles em riquezas verdadeiras e reais disponíveis. Essa é a diferença do mundo em desenvolvimento e do mundo desenvolvido. O mundo desenvolvido já produziu as suas riquezas e eles têm um desenvolvimento tecnológico brutal. E o grande desafio do mundo são 2 conceitos básicos, é o valor do ativo e a relação de troca. Quantos sacos de soja eu preciso vender para comprar um supercomputador? Essa é a relação de troca. Enquanto nós continuarmos vendendo saco de soja, nós vamos ter que gastar uma montanha de soja para comprar um supercomputador. Uhum. Nós precisamos descobrir o jeito de fazer o supercomputador. E para isso nós temos que equipar a nossa sociedade, desenvolver a nossa sociedade com a educação, que nós trabalhamos nela, tá certo? E desenvolvendo o cidadão, qualificando a nossa população para que a gente possa chegar a produzir isso. Então vamos voltar para o nosso assunto principal, né, que são as finanças internacionais, e entender um pouquinho mais, então, essa questão da LIBOR. A LIBOR, então, ela funciona como uma referência, como uma taxa que os bancos usam para cobrar o juro de quem toma recurso internacional a longo prazo. Então, suponha que eu participei, por acaso, de uma reunião uma vez, em que a CESP de São Paulo
300 milhões de dólares no mercado londrino. E tinha lá, a taxa era LIBOR mais alguma coisa. Esse mais alguma coisa normalmente é o risco país, que até um dos assuntos que nós temos para falar é sobre risco país, é sobre rating de crédito, né? Que os países têm uma avaliação de risco, como nós que vamos comprar na Casas Bahia, por exemplo. Nós temos um risco de crédito, que é analisado pelas pessoas que fazem a concessão do crédito. E lá também, o país também é avaliado com outros critérios, com uma situação melhor, com técnicas muito mais sofisticadas do que a Casas Bahia, mas é avaliado o crédito do país. E as agências de rating, a Standard & Poor's, a Moody's e a Fitch, eles estabelecem o que o Brasil obteve já há alguns anos atrás, o grau de investimento. O que significa isso? Significa que o Brasil é um país onde você pode emprestar dinheiro para ele porque você vai receber de volta. Olha que beleza. Então eu vou parar nesse ponto porque nós vamos ter que fazer um breve intervalo e vamos retomar aí porque fica... muita gente tem me perguntado, mas e aí? Como é que está a questão do risco país? Ainda somos aí um país atrativo para investimento estrangeiro? Acompanhem, voltamos já já. Estamos de volta com o nosso programa Logcomex, aqui com o professor Paulo. Professor, nós estamos falando sobre risco Brasil, né? Nos últimos 20 anos, principalmente, se falou muito dessa questão de risco Brasil. Eu me lembro que logo na mudança do governo Fernando Henrique para o Lula, nós estávamos com 3.400 pontos, eu acho que uma coisa assim, aproximadamente isso, mas também estávamos com uma taxa Selic de 27%, com R$4 para comprar um dólar, uma inflação acho que de 13%, né? Eram todos números grandiosos, negativamente. Né? Negativamente. Depois, com o passar dos anos, o risco foi caindo, né? A numeração foi caindo, chegamos ao patamar de 300 pontos, alguma coisa assim. Como é que está isso? Como é medida essa questão do risco para o investidor, para o próprio mercado, para o país? Como é que isso é visto? O risco país, ele demonstra, vamos dizer assim, para a coletividade financeira, a capacidade que o país tem de devolver os investimentos feitos em títulos oficiais. Fundamentalmente isso. Então, vai depender muito da capacidade, da estrutura fiscal que o país tenha, né? Em que, se ela está fazendo arrecadação, o que existia muito era uma grande dificuldade de arrecadação fiscal, era uma grande dificuldade de arrecadação de divisas estrangeiras, porque vamos dizer assim, a exportação brasileira ainda tinha dificuldades, mas, vamos dizer assim, na primeira década de 2000 a 2010, o que aconteceu foi que a China resolveu comer. Quem tinha comida era o Brasil. Então, de tal maneira que foi um movimento tão forte da China crescendo a 10%, mais de 10% ao ano. 10, 12%, e o Brasil fornecendo o alimento. De tal maneira que a entrada... alimentando o monstro. Literalmente. Alimentando o monstro. Alimentando o dragão. E, consequentemente, a arrecadação de divisas muito forte. E tanto é que os produtos manufaturados tinham dificuldade de ser vendidos, porque o preço, o que é a taxa de câmbio? A taxa de câmbio é o preço da moeda estrangeira. Como é que a moeda estrangeira é avaliada, né? Como é que se precifica? É pelo movimento de entrada e saída de divisa. Quando você exporta, a divisa entra. Quando você importa, a divisa sai. Então, quando você exporta muito, entra muita divisa. É a mesma coisa que fim de feira. Todo mundo quer vender e abaixa o preço. Então, o câmbio cai quando entra muita exportação. E aí, o produto manufaturado brasileiro, que tem que ser vendido para o exterior, aí ele fica mais caro. Então, a indústria começa a ter dificuldades. Eu tenho um amigo na indústria, vivi 20 e tantos anos na indústria, então ele fechou o departamento de comércio exterior dele porque ele ganhava mais dinheiro no mercado interno.
Não porque o mercado interno fosse mais pujante, mas é porque a taxa de câmbio não compensava a exportação, por causa da entrada de moeda oriunda das commodities que eram vendidas para a China. Então a China começou a comer mais, a China começou a consumir mais minério de ferro. Hoje a Vale do Rio Doce tem navios que carregam 400 mil toneladas numa viagem para a China. Isso é um absurdo, mas é assim que é. Então, um navio só carrega 400 mil toneladas. Então, o que aconteceu nesse período, de 2003 para frente, é que o Brasil foi arrecadando, foi tendo tempo de organizar suas divisas. A política econômica do governo Lula foi uma política que seguiu a orientação do Plano Real, ela não destruiu o Plano Real, tá certo? De tal maneira que os cuidados, o zelo pela parte fiscal, pela parte pública, foi mantida. Com o ministro que teve aí, que era o médico lá de Ribeirão, como chamava? O Palocci, né? Palocci. Doutor Palocci. Então, com isso, o governo Lula manteve os parâmetros econômicos que foram organizando a economia, reorganizando a economia brasileira e colocando a economia brasileira num patamar em que a dívida externa foi paga, isso são fatos públicos e notórios, né? Aliás, professor, tem aqui até uma pergunta falando exatamente disso. A Solange, aqui de São Bernardo, ela pergunta o seguinte: já ouvi falar que a nossa dívida externa ela foi paga. Isso é verdade? Pois consultando nossa balança comercial, verifiquei que o dinheiro que havia antes de ser anunciado o tal pagamento, ele continua lá. Continua lá, onde não saiu do... saldo, continuamos tendo saldo. Aqui, na verdade, a estatística ela é meio marota, né? Você olhou a estatística de hoje é uma coisa, a estatística daqui a um ano é outra coisa, então ela tem uma tendência de modificação. Mas agora, entra dinheiro, existe. Saiu Saiu dinheiro, foi pago. Foi pago. O que não aparece no balanço de pagamentos é dívida do governo. Existe dívida externa? Existe, mas dívida externa, por exemplo, das empresas privadas, que não é do Estado. Com o FMI, que foi o grande anúncio feito pelo Lula, pagamos a nossa dívida externa com o FMI. Foi pago. O FMI a gente tem que entender uma coisa definitivamente. FMI, ele financia o desequilíbrio do balanço de pagamentos. Quando o país deve mais do que ele tem. Ou seja, não é um saldo negativo da conta, é um cheque especial. Ele financia, ele paga o cheque especial que o Brasil teria no mercado internacional durante algum tempo. E ele fica monitorando a economia, e essa é a grande indignação dos políticos, porque ele determina o que os políticos têm que fazer. Então a Grécia, por exemplo, ela tem que fazer, não pode dar déficit público. O que é o déficit público? É quando o Estado arrecada menos do que ele gasta. Então, não adianta, o político, você quer fazer uma campanha de desenvolvimento de alguma região, você não vai fazer hoje. Vai ter que esperar para o próximo governo. E aí eles ficam loucos. Né? Então, por isso que o FMI é tão odiado no mundo pelos políticos. Né? E, consequentemente, pelo povo que não conhece a finalidade da existência do FMI. Então, o FMI só financia desequilíbrio do balanço de pagamentos. Desequilíbrio do balanço de pagamentos é provocado por dívida externa elevada para financiar projetos que tenham maturação muito longa. Maturação muito longa é o seguinte, que ele começa a se devolver o dinheiro para pagar aquele empréstimo depois de 10, 15 anos. Quando você faz um bolo de financiamento desse tipo, e o país não arrecada dinheiro, país eu estou falando, não estou falando da empresa privada. O país não arrecada tributos do setor privado para pagar aquela conta, é déficit no balanço de pagamentos. Ninguém tem menos R$20 no bolso. O país também não pode ter. Ou você tem zero ou você tem alguma coisa. Então, o déficit no balanço de pagamentos é isso. É precisar ter dinheiro no bolso e não tê-lo. Então vem o FMI e coloca, mas fala, agora você vai ter que se comportar.
Mas esse dinheiro tem que ser devolvido. Tem que ser devolvido, porque ele empresta, ele não faz doação. O FMI não faz doação. E esse dinheiro, então, que nós devíamos para eles, já foi... Foi pago. O FMI foi pago, não tem nenhuma dívida com o FMI. Entendeu? Então, o que ela possivelmente vê são dívidas privadas. Dívidas privadas, nas finanças internacionais, têm um seguinte benefício. Eu estava olhando, antes de vir para cá, o jornal Valor Econômico mostra ali, por exemplo, um empréstimo de 500 milhões de dólares, feito pela Gerdau, pelo prazo de 30 anos. Quantos milhões? 500 milhões de dólares. 30 anos. Para pagar em 30 anos? Para pagar em 30 anos. Então, isso só existe no euromercado. Com que taxa mesmo de juros? A taxa dele vai ser um pouquinho maior. Como são 30 anos, ele vai pagar 7% ao ano. Mas 7% ao ano. Se ele for pegar aqui no mercado, não existe esse prazo no mercado interno, tá certo? Nem BNDES. Nem BNDES não tem, porque o próprio BNDES foi lá tomar também há 25 anos. Certo? Uma taxa menor porque é governo, então ele paga 4 enquanto a Gerdau paga 7. Então, a gente percebe como que é o movimento das finanças internacionais. É desse jeito que a coisa funciona. Por isso que esse grande bolo do euromercado deve ser mantido, desenvolvido, e é mantido, é desenvolvido. Todos os países têm interesse de manter esse grande fundo. E quais são os títulos de renda no mercado internacional? E aí, a Gerdau, o que ela fez? Ela lançou uma debênture de 500 milhões de dólares. Vamos explicar para o nosso telenauta o que é uma debênture. A debênture é um título que é emitido por empresa não financeira, como a Gerdau. Ela é uma indústria de aço. Então ela emite um título no mercado de capitais, não é o mercado de banco, não é o banco que distribui, é o mercado de capitais, é a bolsa de valores. Bolsa de Londres, bolsa de Paris, bolsa de Frankfurt. São essas bolsas que vão distribuir esse tipo de título. A nossa entra também? A nossa entra também. A nossa entra, mas esse recurso é do exterior. Ela entra através de investimentos estrangeiros de brasileiros que vão comprar naquele mercado. Porque tem isso. Hoje um cidadão brasileiro, ele pode investir em qualquer parte do mundo. Essa é a internacionalização que passou a ter de 90 para cá. Você, se quiser investir num título americano, inglês, francês, alemão, você pode. De qualquer empresa desse tipo. Tem lá, você tem que procurar o corretor, tem que fazer todo o trâmite, mas você pode fazer isso legalmente registrado no Banco Central, aceito e permitido. Coisa que não era antes. Bom, então, a Gerdau emite esse título, registra tem toda uma burocracia muito grande, porque é feita como ela é uma empresa não financeira, ela não tem uma fiscalização diária como tem o Banco Central fiscalizando os bancos. Então, os bancos são fiscalizados diariamente pelo Banco Central. A empresa industrial, ela não tem essa fiscalização, mas ela faz uma escritura pública de dívida, quando ela lança uma debênture. Então, a debênture é um título emitido por uma não financeira, mas com escritura pública. Então, uma debênture é diferente de uma ação? É diferente, porque aí você faz um empréstimo no mercado de capitais. Como se o mercado de capitais fosse um banco. Mas você entrega um título e recebe o dinheiro. Esse é o mecanismo. No caso da ação, você permite que as pessoas participem do capital da sua empresa. Ou seja, opinem sobre os destinos que você dará na sua empresa. E no caso da debênture, não. Debênture, você é um debenturista, é um credor da sociedade emissora. Então, como credor, ele não pode definir, né? Quer dizer, o banco também não vai chegar, se emprestar um dinheiro, não vai. Seria quase um título de capitalização, digamos assim, né? Os debêntures. Não vamos usar essa figura, porque esse título de capitalização é um negócio que a gente não deve nem olhar, viu? Desculpe as instituições que os emitem, mas não é um título bom. Mas, enfim, é um título como se fosse um CDB, como se fosse um certificado de depósito bancário, que o Bradesco emitiu, ele emite, promete pagar, e no fim do período ele é um título de renda fixa. No caso das ações, A ação é variável.
porque eu ela posso pode opinar ou não opinar a respeito, né? Você São pode, as você ações pode ordinárias. opinar. Exatamente, as É isso? ordinárias se dão direito de opinar sobre os destinos da empresa. E mesmo que você tenha preferenciais, dependendo do volume de preferenciais que você tenha, você pode chegar numa conversa com os acionistas principais. Eu 20% de... Você tem 20% de preferenciais, você tem que ser ouvido. Você tem que ser ouvido. E hoje, Certo. do jeito que anda o mercado, é capaz de alguém já ter assim, não? Hoje tem empresas aqui na nossa bolsa que tem um mercado chamado um novo mercado, né, em que todas as ações da empresa têm direito a voto. A primeira que fez isso no Brasil foi a Lojas Renner. Ela fez isso e todas as ações têm direito a voto. Então, isso é um novo mercado da Bovespa aqui. Da Bovespa, que é a única bolsa que tem no Brasil. Professor, e o que são fundos soberanos e como é que eles funcionam? Nós já estamos no limiar do nosso programa, não posso deixar de fazer essa pergunta Esse aqui. fundo soberano é muito importante porque tem grandes empresas no Brasil, inclusive alguns bancos que têm participação de fundos soberanos do Oriente Médio no capital deles aqui no Brasil. Prefiro não falar o nome deles, mas existem alguns bancos que têm esse capital de fundo soberano. Fundo soberano essa reserva que o Brasil tem de 300 e tantos bilhões de dólares promovidas por essas exportações, né, esse saldo positivo de balanço de pagamento que foi gerando isso ao longo dessa década de 2003 para cá. Que agora vem perdendo Não, ela vai perdendo um pouquinho, mas ela tem tem bastante gás ainda. né? Então, esses fundos, o Brasil tem um fundo soberano. Os países, o que eles fizeram? Eles começaram a investir, porque o grande drama das finanças internacionais é você ter dinheiro para comprar mercadoria que você não produz. Divisa conversível, que são o quê? Aproveitando, o dólar americano, o euro europeu, a libra esterlina e o ien japonês. Essas são as libras, em qualquer lugar do mundo, são conversíveis, que em qualquer lugar do mundo, se aparecer com uma nota de 100 dólares, ou 100 libras, ou 100 euros, ou 100 ienes, alguém pega. Na relação de troca, que eu falei há pouco, na economia. Então, ele pega esse dinheiro e para que ele precisa de divisa? O país precisa de divisa. Para comprar o supercomputador que a gente não produz, para comprar o Lamborghini que alguém quer. Enfim, precisamos de divisa para comprar. E essa divisa, hoje aqui no Brasil, o monopólio é do Banco Central. É para comprar aquele trigo da Argentina. Aquele trigo da Argentina, que nos hermanos que a gente precisa comprar, que não tem jeito. A gente quer comer pão francês. Vou fazer um apelo, vamos mudar o nosso hábito. Vamos mudar o nosso hábito de consumo para pão de milho. Pão de milho. E aí, um amigo meu que tem um moinho de trigo vai moer milho. O que eu vou fazer? Muda a atividade. Mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais desses fundos. O Fundo Soberano. Então, o que eles fazem? Eles pegam esses recursos que os países têm. Normalmente é uma empresa estatal. Esse Fundo Soberano não é uma empresa privada, é uma empresa estatal e que aplica recursos em capitais de grandes empresas, como General Electric, como General Motors, Ford, Volvo, Siemens, Voith, essas empresas de renome internacional e que estão muito tradicionais, Shell, enfim, petroleiras, Petrobras, enfim, todas essas empresas internacionais, para quê? Para que esses recursos retornem para o país na forma de divisa, de recursos fortes. Para quando tiver, acho que é o sonho daquele José do Egito, lá que tinha 7 anos de vacas gordas e vacas magras, quando for a época das vacas magras, então o país já arrecadou e tem divisas do setor privado diretamente injetado naquela economia. E não dependente de importação e exportação momentânea. É um negócio permanente. Eles vão entrar na participação do capital dessas grandes empresas. E essas transnacionais que hoje, vamos dizer assim, superam as vontades dos governantes, de alguma maneira os governantes participam também disso. Do lucro e da rentabilidade dessas empresas, devolvendo para aqueles países que eventualmente eles saíram ou que tenham alguma exploração. Quer dizer que a história da remessa de lucro e tal, hoje está um pouco diluída
nesses mecanismos de fundos soberanos, né? Não existe mais aquela ideia de um capitalismo que destrói, porque vai no outro país e faz o cidadão trabalhar e devolve o dinheiro para lá, porque hoje o fundo soberano investe lá e o sujeito vai para lá e volta o dinheiro também. Então hoje, graças a essa facilidade de comunicação, de tudo isso que existe no mundo de hoje, está muito difícil acontecer um capitalismo predatório, eu diria. Claro que existe, não vamos ser inocentes ao ponto de dizer que não existe nada, mas com esses fundos soberanos a gente diminui um pouco o impacto dessa situação. Professor, nossa conversa está ótima, maravilhosa, esclarecedora, os telenautas gostando muito, mas infelizmente o nosso tempo acabou. Então eu gostaria de agradecer a sua presença e deixar aqui já de público o convite para que o senhor venha outras vezes para que nós possamos conversar desse assunto e outros, que eu tenho certeza que o senhor tem também grande domínio. Gostaria que o senhor desse aí o seu até logo para os nossos telenautas, por favor. Bom, eu agradeço mais uma vez a atenção de todos, agradeço o convite da professora Cláudia e fico à disposição de vocês para uma outra entrevista, uma outra conversa, um outro bate-papo. Só que eu gostaria que vocês mandassem mais perguntas, porque só veio uma aqui. Infelizmente nós tivemos um problema aqui, realmente técnico aqui, caiu a nossa internet. Tá certo? Porque é importante que a gente mande para vocês as explicações e que vocês nos devolvam perguntas para que a gente sinta que realmente está sendo útil essa palestra nossa aqui, porque a utilidade é um conceito econômico fundamental. Ok, professor, mais uma vez obrigada. Aos nossos telenautas também agradecemos a participação aqui no nosso programa. Lembrando, então, que na próxima semana estaremos aqui ao vivo, quarta-feira, às 14 horas, das 14 às 15 horas, e estaremos comemorando os 4 anos do programa Logcomex. Fiquem conosco. Um abraço a todos e até lá.